Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia, o primeiro de 2023. E antes de mais nada, gostaria de saudá-los e desejar ainda um ótimo ano. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer para todo mundo, então aproveita esse momento aqui para desejar um 2023 espetacular. Muito bem. E aí, né? Estamos com um governo novo, só que aparentemente ideias velhas, né? Já na arrancada, tivemos algumas decisões tomadas por Lula e sua equipe que começaram a impactar de forma negativa os nossos mercados. E dentre as decisões, algumas que eu chamo de chover no molhado, né, não muda absolutamente nada. Há outras com um viés revanchista, tipo alteração do Estatuto das Armas, a questão de abrir o sigilo das informações. Então isso é muito mais um uma forma de espetar o antigo governo, mas o que interessa de verdade foram algumas decisões, principalmente ligadas à questão das estatais. Nós tivemos a revogação de 8 processos de privatização que já estavam em andamentos ainda no final do governo Bolsonaro, que nesse momento estão cancelados, deixando muito claro o viés desse novo governo em relação à questão de privatizações, que era uma pauta muito importante do governo anterior, com um viés muito mais liberal, de diminuição do tamanho do Estado, e essa é uma sinalização contrária a isso. Ou seja, novamente, o que podemos concluir é que vamos ver o Estado novamente agigantado, né? Tínhamos que trabalhar em cima, principalmente, da questão do tamanho do Estado e quanto ele custa. A partir do momento que cancelamos privatizações, chega-se à conclusão que nós queremos um Estado grande. Outro ponto muito importante, que passou talvez um pouco desapercebido, foi a questão da mudança do marco de saneamento, que estava já definido em relação à ANA, que é a Agência Nacional da Água, ou seja, um órgão técnico, assim como todas as agências reguladoras do país, que dentro do comprometimento do novo marco tinha que entregar até 2033 algo acima de 80% de saneamento básico pronto no Brasil. Para que isso acontecesse, dificilmente teríamos condições de fazer com as atuais empresas estatais. Tivemos exemplo aqui do Rio Grande do Sul com a Corsã, que ainda foi privatizado. Por quê? Porque não daria conta da quantidade de investimentos necessários para cumprir esse cronograma pautado pelo novo marco de saneamento e que seria fiscalizado pela ANA. O que acontece? Tiraram da ANA, voltaram para dividiram-se em 2 ministérios, entre eles o Ministério do Meio Ambiente, e volta-se a discutir o marco regulatório. Ou seja, um retrocesso e, novamente, volta-se a ter insegurança jurídica em relação a esse tipo de processo. Tinha-se uma pauta onde se imaginava muito investimento, principalmente investimento externo, que provavelmente nesse momento congela, espera novamente o que vai acontecer. Então, mais um retrocesso aparente dentro das decisões já tomadas na primeira caneta de 2023. E ainda como uma herança do movimento de transição, algo que eu já citei no vídeo anterior, que me preocupa demais, é a questão da mudança da lei das estatais, justamente para afrouxar algo que é uma conquista do Estado brasileiro. A lei das estatais veio para proteger justamente o patrimônio público do que aconteceu de errado lá atrás. O Petrolão e todo o achaque que aconteceram em relação às estatais brasileiras. Então, aumentou-se a governança, aumentou-se a blindagem, eliminou-se a possibilidade de interferência política, tem regras e mais regras em relação ao procedimento. A partir do momento que você quer mudar isso, você quer afrouxar essa regra, aquilo que era algo que tínhamos protegido, voltamos a deixar desprotegido. Então, mais uma vez, um outro elemento bastante negativo. E algo que o mercado leu, não com bons olhos, foi a questão da mudança de última hora da questão da isenção dos combustíveis. Porque o Haddad tinha pedido para o Guedes não encaminhar a prorrogação da isenção. Porque entendia que aqueles 52 bilhões
de renúncia fiscal seriam importantes na composição da estrutura da estrutura fiscal brasileira, né? A nova âncora fiscal que ele tanto fala. E a partir do momento houve uma repercussão bastante negativa e a ala política pressionou Lula para que prorrogasse novamente, e aí o mercado entendeu que foi uma derrota do Haddad, já enxergando o Haddad como um quadro técnico, nem é um quadro político, apesar de ele ser um político, o mercado já enxergava ele como um quadro técnico, e vendo isso como uma derrota, né, o Haddad perdeu para a ala política do PT, viu-se que talvez ele não tenha tanto poder assim para implementar uma agenda de responsabilidade fiscal. E eu vou mostrar rapidamente para vocês qual foi o efeito inicial desse movimento todo. Isso aqui é o movimento do Ibovespa, logo após o novo governo, ou seja, o mercado começou a derreter, vínhamos lá de quase 111 mil pontos, viemos fechando o pregão desta terça-feira, dia que vos falo aqui, na faixa de 104. Na ponta contrária, olha só o que aconteceu com o dólar que vinha fechando na faixa próxima dos 5,20, acelerou a sua subida, já está beirando 5,50, uma subida bastante vigorosa nos últimos 3 dias. E aqui, pessoal, o importante é prestar muito atenção, não na variação, e sim na velocidade da volatilidade. Se você fala com qualquer empresário ou qualquer executivo que trabalha com comércio exterior, a preocupação maior não é com a volatilidade em si, isso a gente sabe que existe, mas é com a velocidade dessa volatilidade. Isso pega muita gente desprevenida, isso causa muito prejuízo para os agentes de mercado, principalmente para quem trabalha com comércio exterior. E aí, como nós podemos ver, já estressou o dólar. Mas a minha maior preocupação nem vem desses dois indicadores. A minha maior preocupação vem desse indicador aqui. Isso aqui é a taxa de juros futuro. O DI 24 é a taxa mais negociada no mercado, que é vencimento em janeiro 24, e ele projeta o quanto o mercado está tendo de expectativa de quanto vai estar a taxa de juros lá nesse período, ou seja, daqui a um ano. E o que aconteceu? Quando começou a dar alguma demonstração de que teríamos responsabilidade fiscal, seria um ministério voltado para o técnico, o Haddad com um bom discurso lá no final do ano passado, os mercados começaram a acalmar-se, e olha só o que aconteceu no fechamento, que nós estávamos inclusive abaixo dos 13,30 na taxa de juros. O que significa isso na prática? Já se tinha uma expectativa antes da eleição de que o Banco Central brasileiro poderia baixar a taxa de juros de 13,75, que é a Selic está hoje, já no segundo semestre de 2023. Quando estressou com aqueles discursos pós-eleitoral do Lula, a taxa chegou a beirar os 15%, e ao invés de imaginarmos que teríamos um segundo semestre com baixa de juros, começou a imaginar que teríamos um aumento da taxa de juros. Poderíamos, inclusive, passar dos 14, quiçá 15, que seria uma verdadeira tragédia para as contas públicas. Então, todo aquele discurso do social, né, o custo da dívida aumenta drasticamente e é dinheiro que sai do caixa, sai do tesouro para justamente pagar essa conta. E aqui nós tínhamos um vislumbre que nesse patamar de taxas o mercado voltava a acreditar na possibilidade de baixar a taxa de juros em 2023 ainda, o que seria maravilhoso. Ao contrário, né? Aí nós iríamos desonerar a questão do tesouro, teríamos inclusive mais recursos para investimentos no social. Mas essas decisões todas já tomadas no primeiro dia levou novamente os juros acima dos 13,80. O que significa isso nesse momento? Que talvez não tenhamos baixa de taxa de juros no ano que vem e quiçá lá em 2024, que na minha visão não é nada bom. Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês nesses primeiros movimentos do novo governo. Na minha visão não começou bem, começamos mal, por isso que eu falei governo novo, ideias velhas, né? E a gente já viu esse filme acontecendo lá atrás, mas é cedo, são 2, 3 dias, tem muita coisa para acontecer ainda, a gente nunca pode perder o otimismo e vamos verificar
quais são as próximas decisões que serão tomadas a partir dos próximos dias e como o novo Congresso vai se comportar em cima de toda essa movimentação. Isso é um ponto bastante importante para ficarmos atentos. Pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like. E à medida que for avançando as informações, eu gravo um novo material para deixar aqui para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.